22 ataques violentos às escolas brasileiras foram registrados entre 2002 e 2023. Isso é um número absurdo. Entretanto, mais grave ainda é que só nos últimos 10 meses, entre junho de 2022 e abril de 2023, 9 ataques violentos foram registrados. Esse é um aumento expressivo de uma violência barata e absurda que tem machucado o coração de todos nós. E comigo não tem sido diferente. Eu, como pai de 3 filhas, professor em escolas públicas e particulares, sinto profundamente tudo isso que está acontecendo e a minha cabeça pensa nisso o tempo todo. Eu leio sobre isso, penso nisso, oro a respeito disso, leio a Bíblia para encontrar respostas e acabei desenvolvendo algumas ideias. E quero compartilhar com você, de repente ela pode te ajudar e pode ajudar mais pessoas que você possa compartilhar essa mensagem. Quando acontece esse tipo de coisa, a nossa fala, muitas vezes só em pensamento eu gostaria que isso não estivesse acontecendo no meu tempo. E essa frase sempre me lembra do Frodo, personagem importante da saga Senhor dos Anéis. Ele está num momento muito difícil, muito delicado, de grandes problemas, desafios gigantes. E ele fala isso para o seu mentor, para o seu companheiro, o mago Gandalf. Gostaria que isso não tivesse acontecido no meu tempo. E Gandalf responde assim para ele: eu também, e todos os que vivem para ver esses tempos. Mas isso não lhes cabe decidir. E o mago termina dizendo: tudo o que temos a decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Essa é uma obra de fantasia. Você vai dizer, não, isso são só histórias fictícias, mas o autor desta obra, Tolkien, quando escreveu Senhor dos Anéis, ele tinha vivido presencialmente, enfrentado a agonizante experiência de participar da Primeira Guerra Mundial. Eu não sei se você concorda com essa ideia. Eu concordo. Existem coisas que não nos cabem decidir, nós não gostaríamos, mas tudo que temos que fazer é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. E eu queria pensar algumas coisas sobre a importância dessa ideia que o Tolkien expressa na sua obra. Ela impede que nós tenhamos reações que só vão agravar o problema, porque a postura de rejeição, de não aceitação, num certo sentido, é a causa do pânico. O pânico individual, interior, o pânico no ambiente familiar, o pânico coletivo e social. A reação que agrava o problema também é a ansiedade. É sempre viver com medo de alguma coisa, sempre viver com medo de algum ataque, sempre viver com medo de algo perigoso que possa acontecer e você não sair de casa. Ou talvez o erro de espalhar notícias falsas. Então nós temos ouvido pessoas aumentando, criando, inventando e espalhando ainda mais o terror, e é tudo que os criminosos querem. Quando nós temos o pensamento de que tudo que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado, nós então ajustamos o nosso foco. E o nosso foco é enfrentar o problema com tudo que estiver ao nosso alcance. Desde segurança nas escolas, pensando em policiamento, reforço na segurança, grades, alarmes, câmeras, rotinas que previnam esse tipo de coisa. Pensamos em suporte psicológico para agentes escolares, para pais, para alunos, familiares. Pensamos na conscientização da sociedade, no apoio espiritual. Igrejas têm orado nas escolas, têm feito orações in loco e são iniciativas em que nós fazemos o que está ao nosso alcance para enfrentar esse problema. Quando vivemos tempos assim, é que nós sofremos um golpe nessa nossa cultura tão fútil, tão banal da qual nós participamos. E temos que rever algumas coisas nessa cosmovisão que preenche a nossa vida, essa cosmovisão hedonista. Eu existo para ser admirado, eu existo para brilhar. Essa cosmovisão narcisista de prazer, de aparição, eu vim aqui para este mundo para ter a maior experiência de prazer possível e ser o mais admirado possível. A vida não é assim. Mentiram para nós.
A sociedade e a cultura nos ensina a buscar fantasias, mas o que a vida tem entregado é uma dura realidade que nós temos que enfrentar. Eu gosto muito de várias colocações do pastor Charles Swindoll, uma delas registrada num de seus livros, é que a vida consiste em 10 a 20% de coisas que acontecem conosco. E os outros 80, 90% tem a ver com a forma como reagimos ao que acontece conosco. A nossa reação é crucial. E nesse contexto sombrio, eu queria deixar uma mensagem de como nós devemos reagir, principalmente nós que somos pais, que temos filhos. Nós temos mais crianças que são vítimas de má formação familiar do que crianças vítimas em ataques nas escolas. Por mais que seja trágico e cruel e sofrível e lamentável crianças mortas em ataques gratuitos, nós sabemos que o número de crianças assassinadas dessa forma não chega nem perto do número de crianças, adolescentes e jovens que perdem suas vidas porque não tiveram uma formação familiar adequada e cresceram se envolvendo com bandidagem, com depressão, com ansiedade. Nós temos índices de suicídio se agravando entre jovens, nós temos cada vez mais adolescentes se perdendo no álcool e nas drogas, se envolvendo no mundo do crime. E ao mesmo tempo, esses ataques decorrem em grande parte pela má formação familiar. E o problema, na verdade, não são só os ataques às escolas, mas a própria agressão que tem crescido dentro das escolas. Então, como que nós fazemos isso? Como que podemos cumprir o nosso dever de casa com os nossos filhos? E eu quero pensar no que estamos fazendo e que princípios movem os pais hoje em dia para proteger suas crianças, dar segurança para elas. Muitos adotam a ideia da bondade natural, de que a criança é boa, então praticamente ela não precisa ser ensinada, não precisa ser corrigida. Outros pais adotam a ideia da livre demanda, desde a livre demanda de mamadas no peito até a livre demanda do que vai comer, do que vai fazer, de quando vai namorar, com quem vai namorar e transar e tudo mais. Outros pais têm a ideologia de suprimento básico. Eu dou para o meu filho alimento, roupa ao teto, escola, e levo para a igreja e está tudo certo. Existem os pais que adotam a ideia do toma lá da cá. Então vão negociando com o filho tudo que eles querem que o filho aprenda e o filho cresce com essa ideia, com essa mentalidade interesseira. Existem pais que têm enrustido a ideia do filho como um mal necessário, filho como um empecilho, um obstáculo para os meus próprios desejos e prazeres. O que eu preciso é evoluir na carreira, melhorar no meu condicionamento físico na academia, curtir a cerveja com os amigos, e eu tenho um filho e esse filho me atrapalha e ele vai ficando de canto. Existe também a ideologia da terceirização, em que pais colocam os cuidados dos filhos, cuidados emocionais, cuidados mentais, de formativos para a escola, terceirizam para a escola, terceiriza para a igreja, terceiriza para os avós. E essas coisas todas estão funcionando? Com certeza não. Eu, minha esposa, a Cris, nós adotamos um princípio milenar que tem nos movido como pai e mãe, e algo que está ao nosso alcance. E esse princípio está nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Que diz: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Esse princípio, que é milenar, inclui conceitos que vão trazer segurança e proteção para os nossos filhos em tempos de medo, em tempos de agonia. Em primeiro lugar, o que a gente extrai dessa passagem da Bíblia é a importância indispensável de manter um convívio familiar. Convívio que inclua muito diálogo. Convívio familiar que está sendo deixado de lado e que inclui fazer coisas juntos com os filhos, como jogar, fazer limpeza, reparos domésticos, etc. Esse convívio familiar mantém a plataforma de contato que muitos pais já perderam. A plataforma de relacionamento, de autoridade que muitos pais estão perdendo ou já perderam. Vivemos numa sociedade onde há filhos órfãos de pais vivos. Há relacionamentos entre pais e filhos tão enfraquecidos, tão apagados, que humanamente falando não tem mais volta, não tem mais como serem restaurados.
E esse isolamento e esse distanciamento entre o pai e a mãe e os filhos são extremamente perigosos. É o prato cheio para que todas as coisas ruins engulam as nossas crianças. Então, em primeiro lugar, manter um convívio familiar. Você tem mantido convívio com seu filho no dia a dia? Em segundo lugar, essa passagem nos fala sobre a importância da conversa habitual. É muito importante que a gente dialogue com os nossos filhos todos os dias para ouvir os seus temores, os seus sonhos, as suas dúvidas, os seus desejos, alegrias. E nós falarmos para eles também os nossos temores, sonhos, dúvidas, desejos e alegrias. E isso é um suporte emocional que nós damos aos nossos filhos e que ajudam eles a não recorrerem a mecanismos perigosos de escape das suas angústias emocionais. Nessa semana do dia 17, na segunda-feira, 17 de abril, eu não queria que minhas filhas fossem à escola. Eu quis impor que elas não fossem, mas eu resolvi dialogar. E elas mesmas insistiram em ir. E eu achei interessante porque eu ouvi tantos adolescentes, crianças em pânico, não querendo ir. Uma garota nos disse no final de semana que vai ficar um mês inteiro sem ir para a escola, com medo dessas coisas. E é claro que eu considerei que as escolas das minhas filhas estão relativamente seguras. É claro que ninguém está 100% seguro, mas o que eu gostei de ver foi o equilíbrio emocional, a segurança emocional. Então eu acabei deixando elas irem, nada de mal aconteceu. E eu acredito que isso se deve ao fato da gente dialogar com elas continuamente e termos um vínculo próximo. Mantenha convívio com seu filho, converse com ele habitualmente. Terceiro lugar, pai e mãe precisa dar exemplo de bom caráter para os filhos no dia a dia. Tudo que está acontecendo nas escolas, esses ataques, principalmente feitos por adolescentes, são ações más, de mau caráter, que foram desenvolvidas de pequenos atos ruins que não foram corrigidos, que não foram ensinados, que não foram vistos nos pais. E os pais, então, precisam, em primeiro lugar, dar exemplo em tudo que falam, em tudo que decidem, fazem. Tempos atrás, eu nunca me esqueço disso, estava aconselhando uma adolescente na escola e na conversa eu disse para ela que ela precisava conversar mais com a mãe dela. E essa adolescente me disse o seguinte: mas como que eu vou conversar com a minha mãe, professor? Ela não sai do celular. Veja que a própria mãe não consegue dar um exemplo positivo para o seu filho. E olha, um alerta aqui, o maior e melhor exemplo, eu digo isso com muita convicção, o maior e melhor exemplo que pai e mãe têm que dar para os seus filhos é um bom relacionamento entre si como casal, como marido e mulher. Um relacionamento marcado por amor e respeito. E é a última coisa que as crianças e adolescentes estão vendo nas famílias. Elas estão vendo pai e mãe brigando, separa, volta, casa com o outro, descasa, xingamento, traição. Agora, você já parou para imaginar qual pode ser o maior trauma de uma criança pequenininha ali nos seus 1, 2 aninhos, talvez 3, 5, 6 anos de idade? O maior trauma é ela ver as duas pessoas que ela mais ama e admira no mundo brigando e se separando. O exemplo dado para os nossos filhos nos dá um modelo para eles imitarem e dá para eles também uma segurança emocional para eles enfrentarem este mundo. Outra coisa que pai e mãe devem fazer com todas as coisas pequenas da vida, nos menores detalhes da vida, é ensinar a ter o bom caráter e boa conduta. De que maneira? Instruindo sobre aquilo que é certo e errado e corrigindo os comportamentos errados. Crianças rebeldes precisam ser corrigidas. Quando a criança tem um comportamento agressivo, ela precisa ser corrigida. Se a criança está sendo egoísta, ela precisa ser corrigida, ensinada sobre altruísmo, ensinar sobre bondade, precisa ser ensinado sobre submissão e respeito. As crianças precisam saber o problema da promiscuidade, que roubar é errado, que a mentira faz mal, que é necessário tratar bem os colegas. É preciso que nós, pais, ensinemos isso e venhamos a corrigir nossos filhos quando eles não seguem a nossa instrução. Mas eu acredito que a quinta orientação que eu deixo à luz desse texto de Paulo aos Efésios, talvez seja a mais importante nesse quadro atual de ataques às escolas. Monitore os relacionamentos dos seus filhos, presenciais, mas principalmente os relacionamentos virtuais, relacionamentos online. As más companhias, principalmente na internet hoje e também na vida real, são as coisas que mais estão corrompendo o caráter e corrompendo o comportamento dos nossos filhos.
Nós temos que impedir que nossas crianças sejam companheiras de pessoas de má índole. Temos que acompanhar o acesso online dos nossos filhos e ver conteúdos prejudiciais que precisam ser evitados, porque são conteúdos que estão incitando violência, abusos, agressividade, promiscuidade sexual. Especialmente na ação de aliciadores que estão ocultos na internet e que são, segundo pesquisas, a causa número 1 desses ataques. Homens, mulheres, pessoas adultas, formadas e inteligentes, minha esposa me ajudou nessa pesquisa, formam como grupos de aliciamento que atuam por debaixo dos panos, escondidos na internet, recrutando crianças e adolescentes para cometerem crimes. Que má influência tem o conteúdo online? Antigamente, anos atrás, era só o fato de mostrar muita violência, o que já é grave, valores sexuais totalmente corrompidos, ensinar padrões equivocados como indiferença, individualismo, consumismo, palavrões e por aí vai. Mas hoje, porém, a maior ameaça é este aliciamento feito em chats de jogos, de aplicativos, de sites e outros meios ocultos, orquestrando, recrutando adolescentes, crianças distantes do pai, sem formação de caráter, carentes, necessitados. E eu ouvi alguns conselhos de um especialista nesse sentido. Ele disse o seguinte: em primeiro lugar, pais, nós temos que entender que a internet não é chupeta. Não é para você usar o celular, o computador, o tablet para a criança dar sossego, você acalmar a sua criança. A internet não é chupeta. E chupeta, quanto mais ela usa, mais a criança usa, mais difícil de tirar e mais mal vai fazer. E com a internet não tem nem comparação, o estrago que ela vai causar é muito maior. E quanto mais você demora para tirar, mais difícil vai ser tirar. O estrago que a internet causa em crianças que são lançadas na internet para ali se acalmarem, o estrago é brutal. Segundo, o conselheiro diz assim: YouTube não é televisão. YouTube, Netflix, Amazon Prime não é televisão, você deixa a criança assistindo. No passado, a antiga TV já era um perigo. Hoje, essas plataformas de vídeo são extremamente perigosas. Você tem que saber o que seu filho está consumindo de desenhos, de programas, de influencers, porque nossas crianças começam a ver coisas tenebrosas e a gente nem sabe. Começam a seguir pessoas e começam a ser cerceadas e assediadas por pessoas perigosas, criminosas, e nós não sabemos. Eu me assusto, mas sempre que falo um pouco sobre sexualidade e pornografia no Fundamental 2, nas escolas, eu me espanto o quanto, principalmente os garotos, conhecem e demonstram conhecimento bom, infelizmente, de sites de pornografia pesada. Eles estão familiarizados com isso. Por quê? Porque foram entregues para a internet como se a internet fosse uma televisão livre demanda. Em terceiro lugar, tenha coragem de recusar o que é ruim. Todo mundo pode estar gostando de Felipe Neto, você não precisa gostar. Todo mundo pode estar gostando de Anitta, você não tem que gostar. Recentemente eu dei uma opinião minha sobre a Peppa Pig para um pai e ele ficou espantado e acabou concordando comigo. Mas o que eu falei? Eu falei para ele que eu não gostava da Peppa Pig porque o pai da Peppa Pig é um bobalhão, ele nunca sabe de nada, ele é sempre o último, ele está sempre atrasado. E o pai falou: puxa vida, é verdade. E ele disse assim: não vou mais deixar meus filhos assistirem isso. Quarto lugar, TikTok é pornografia e sensualidade para crianças. TikTok só vai acabar mostrando para as nossas crianças cada vez mais nudez, dancinhas eróticas, conteúdos com duplo sentido e vão só corromper e distorcer a mentalidade dos nossos filhos e das nossas crianças. Se você quer deixar seu filho mexer na internet, você primeiro precisa conhecer os sites que ele acessa, os jogos que ele joga. Ele joga Roblox, você conhece? Você conhece o Minecraft, Call of Duty? Você conhece a plataforma Discord? Sabe como funciona, o que vem ali? Porque é ali onde aliciamentos estão acontecendo. Eu soube de garotas da minha igreja que receberam essas abordagens. Para uma delas, o camarada escondido disse assim numa dessas plataformas: viu, manda uma foto sua. É assim que começa. Um outro camarada anônimo perguntou para uma outra garota: viu, qual é a cor da sua calcinha? Olha só,
um aliciador. Pode ser uma criança inocente, mas pode ser um aliciador já querendo fazer alguma maldade das grandes contra essa garota. Sexto lugar, use monitoramento. Existe Family Link, que é um aplicativo disponibilizado pelo Google e que você precisa usar nos seus filhos. E fora muitos outros que são extremamente importantes para a proteção, para o acompanhamento e monitoramento e controle do que os filhos estão fazendo na internet. Um coronel da PM, numa reunião de prefeitura, de vereadores, de agentes policiais e tudo mais, na cidade de Itatiba, ele disse com todas as letras da reunião: gente, vocês podem cercar as escolas, colocar alarme, guardas e tudo mais. A origem de tudo isso é a internet. Deixa eu fazer uma comparação para você. Você iria lá em São Paulo, nos arredores da Santa Efigênia, levaria seu filho pequeno até a Cracolândia, soltaria ele lá naquela rua e viraria as costas e deixaria ele lá? É evidentemente que não. Ali está cheio de prostituição, drogas, crimes, violência. O pior de tudo está acontecendo ali naquele lugar. Veja, mesmo que nós não façamos isso, colocando nossos filhos na Cracolândia, é isso que nós fazemos quando entregamos nossos filhos para o tablet, para o celular e para a internet, sem um acompanhamento rígido. E eu queria compartilhar mais duas lições importantes de natureza espiritual nesta passagem de Efésios, que é o seguinte: frequente uma boa igreja com seu filho. Isso é de fundamental importância, um lugar onde mais crianças e adultos como você estarão aprendendo verdades, valores e princípios baseados na Bíblia. E, claro, esses conceitos estejam sendo vivenciados na sua casa. E, por último, exerça o cuidado espiritual doméstico. Leia a Bíblia com seu filho, ore junto com seu filho na sua casa, diariamente. Apresente para eles os ensinos da Bíblia, os ensinos de Jesus e o próprio Jesus, para que eles desenvolvam um temor por Deus, uma reverência para com os mandamentos de Deus e um desejo de andar nos caminhos de Deus. Eu quero finalizar essa palavra relembrando para você o conselho do mago Gandalf. Tudo que temos a decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Você pode e deve fazer muito pelos seus filhos e que Deus abençoe você nessa caminhada tão complicada. Nós podemos dar segurança para os nossos filhos em tempos de medo, nas necessidades que eles mais necessitam. Faça o que é possível nesse tempo que você tem. Conviva com seu filho, converse com ele habitualmente, seja um exemplo de vida, ensine valores de bom caráter, de bom comportamento e, acima de tudo, monitore, principalmente, a vida online. Não há nada mais precioso que você possa fazer pelos seus filhos. E junto disso tudo, levá-lo a ter uma experiência espiritual, uma experiência com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, conforme ensinado nas Escrituras Sagradas.